Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho para que a gente possa começar o nosso estudo dessa noite. Para quem quiser ir adiantando, o nosso tema hoje é fé e a caridade e está no capítulo 11, no item 13. Vou esperar só mais um pouquinho para que a gente possa iniciar aí o nosso estudo dessa noite, esperando que todos vocês estejam bem. Hoje o tema que a gente escolheu para falar é um tema que sempre vai ser atual, né? Que é a caridade e a fé. A caridade, que é o pilar, né, de toda a doutrina espírita, tanto é que existe a máxima: fora da caridade não há salvação. E hoje nós vamos abordar a interseção entre a fé e a caridade. Vou esperar só mais um pouquinho e aí a gente já começa aqui o nosso estudo. Boa noite, Rosita. Boa noite, Betânia. Boa noite, Viviane. Bárbara, sejam muito bem-vindas. Que Jesus nos ilumine aqui nessa noite de estudos. Então, como eu já estava falando, o nosso tema hoje é a caridade e a fé, né? Capítulo 11, no item 13, que diz o seguinte: Eu vos disse, ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Isso é uma afirmação muito importante, né? A caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica sem pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. E aí, nesse primeiro trecho, é importante a gente discernir que quando se fala em caridade, eu não estou falando somente da caridade material. Eu também estou falando, aqui o Espírito também se reporta, aquela caridade de saber ouvir o irmão, de saber ser indulgente, de saber se perdoar, de saber reconhecer a dor do outro, sem que o outro precise se humilhar, sem que o outro precise falar. E para esta caridade, que ele chama aqui, que vem junto com a abnegação e o sacrifício, é que ele diz que para que essa caridade se concretize, é preciso que tenhamos fé, porque só a fé nos faz levar a coragem e a perseverança à cruz dessa vida. E aí ele continua: Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar, em vos exercitando na caridade,
porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. E aqui nessa continuação do nosso evangelho, a gente percebe que o Espírito nos reporta de que essa encarnação, que essa vivência neste mundo, que o nosso é de expiações e provas, ela tem uma finalidade, que é a nossa evolução. E que nessa evolução, a gente precisa lutar diariamente contra as nossas necessidades, contra as nossas vicissitudes, contra as nossas tendências. Porque nós temos na nossa essência o egocentrismo. Nós temos na nossa essência o olhar para si primeiro e o olhar para o outro só depois. E às vezes, mesmo a gente olhando para o outro, a gente ainda opta por ficar com aquilo que nos agrada, com aquilo que nos atrai, com aquilo que atende às nossas necessidades. Então ele menciona aqui que essa harmonia entre essa diversidade de sentimentos, ela pode ser alcançada através da verdadeira caridade. E ele continua: entretanto, tendes razão afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo. E se procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Eu entendo que esse último parágrafo, ele deve ser um mantra diário para todos nós. Quando o Espírito nos diz que os três pilares das nossas infelicidades, do nosso atraso evolutivo, ele reside no nosso egoísmo, no nosso orgulho e na nossa vaidade. Perceba que o Espírito se reporta para o nosso, é o meu egoísmo, não é o egoísmo da humanidade, é o meu. É a minha vaidade, é o meu orgulho. Porque esse caminhar de evolução, embora estejamos todos nós ligados, muitas vezes a missões, muitas vezes a necessidade de remissão de erros nossos, mas o meu caminho evolutivo é meu. Eu sou responsável pelos erros que cometo. E eu poderei alcançar benesses daquilo que eu acerto. Mas eu tenho aí 3 grandes obstáculos, né, que nos barram, que nos acorrentam, e às vezes nos acorrentam de uma forma tão sutil que a gente nem percebe. Então, quando ele diz que triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. E é por isso que ele fala que nós nunca poderemos falar em caridade sem fé. Porque é a fé que nos sustenta. Porque muitas vezes nós iremos nos deparar com uma vontade imensa de ajudar o nosso irmão, uma vontade imensa de perdoar o nosso irmão, com uma vontade imensa de sermos indulgentes, e vamos receber de volta a ingratidão, a indiferença e às vezes, quem sabe, até uma violência, uma agressão, uma humilhação. E aí a caridade, se não tivesse a fé que a sustenta, ela cairia por terra, ela cairia inerte, porque a gente de tanto bater e não conseguir, nós acabaríamos desistindo. Então é por isso que ele diz que a caridade nos inspira a ser melhores. A caridade nos inspira no caminho do bem. Mas quem efetivamente nos sustenta é a nossa fé. A fé de que estamos fazendo a nossa parte. A fé de que a espiritualidade nos ampara todas as vezes em que eu pratico o bem e nos acolhe todas as vezes em que, mesmo errando, nós resolvemos nos redimir. Então a fé é o sustentáculo de tudo. Sem ela, nós somos como um copo vazio. Mas esse copo é difícil de encher. Né? Somos muito materialistas, nos atemos muito ao que a gente quer pegar, ao que a gente quer ver, a gente quer retorno imediato e às vezes isso não virá. Eu sempre menciono uma frase
né, de Madre Teresa de Calcutá, quando questionada a respeito da ingratidão, né, em relação a toda a caridade que ela praticava, incontestável, né, os atos de bondade que Madre Teresa praticou enquanto caminhou por essa terra. E ela dizia que não se deve fazer absolutamente nada, nem esperando retorno e nem esperando a gratidão. Porque a gratidão é como se fosse uma joia rara que nem todo mundo tem para dar. Mas que a ingratidão ou até a ausência da gratidão, ela não deveria nos paralisar. Porque tudo o que nós fizermos nunca será entre nós e os homens. Sempre será entre nós e Deus. Então é esse o sustentáculo que o Espírito Protetor, que psicografou essa mensagem, ele tenta passar para nós. A gente precisa entender que o nosso compromisso de evoluir, que o nosso desejo, o desejo do nosso espírito, de um dia retornar às altas castas celestiais, a gente se aproximar cada vez mais do Pai, ele tem que ser embasado com uma luz, com um candeeiro chamado fé. E a caridade inspira que nós sejamos melhores. A caridade é o fogo que é alimentado, né? A fé nos acende, a fé nos sustenta e a caridade nos inspira. Então, meus irmãos, eu sei que esse caminho evolutivo de todos nós, né, cada um com suas dificuldades, cada uma com as suas percepções, não é um caminho fácil, né? Muitas vezes nós começamos nesse caminho da prática da caridade com a caridade material e ela deve ser mantida, né? Porque nós ainda temos muitos irmãos carentes de roupas, de alimentos, de remédio. Mas a gente também precisa dar cada vez mais um olhar, um aperfeiçoamento no outro lado da caridade. A caridade do abraço, a caridade do ouvido que escuta, a caridade do saber perdoar alguém que errou muito às vezes, mas se arrependeu e precisa que alguém acredite que ele pode ser uma nova pessoa. Às vezes você vai se deparar com muitas pessoas que erraram profundamente, mas que às vezes não mudam porque têm medo de não conseguirem mudar sozinhos. Então essa caridade de você estender a mão para o irmão, ela é uma caridade importantíssima que a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar. E aperfeiçoar sustentando na fé de que Deus nunca nos abandona, que Deus sempre nos acolhe, que Deus sempre nos perdoará e sempre nos dará uma nova chance. Somos felizes, somos privilegiados, porque nesta nossa era nós temos essa consciência, nós recebemos essas mensagens, nós temos consciência da doutrina, nós temos consciência da lei divina, nós temos consciência de que a nossa vida é apenas uma fase, que as portas da morte são apenas a condução de uma viagem e que nós temos sempre o privilégio e a benesse divina da gente poder recomeçar. Que a caridade inunde o coração de todos nós, que a fé nos sustente cada dia mais, porque o mundo não precisa mais de dedos apontados. O mundo precisa de braços estendidos. Então, que essa fé nos sustente cada dia mais e que a caridade continue sendo o nosso lema, porque, afinal de contas, fora da caridade não há salvação. Eu desejo a todos vocês uma noite abençoada, que todos fiquem em paz, que o Mestre Jesus possa iluminar cada um de vocês, que traga paz, serenidade e saúde para todas as famílias e para aquelas famílias que hoje passam aquela angústia de ter um parente, um amigo ou alguém próximo acometido dessa doença que nos assola. Que a fé seja o sustentáculo de todos vocês, que a gente vai passar por esse período de transição aí da humanidade, que a gente vai conseguir sair dessa situação mais fortalecidos e com a nossa fé mais fortalecida. Que Deus abençoe a todos. Muito bom estar com vocês. Paz e bem. Boa noite.